Paz seja convosco, mais uma vez, louvamos a Deus porque Ele é bom e Ele nos permite estarmos novamente na casa dEle, buscando os conhecimentos, os ensinamentos, para que nós possamos exercer o nosso papel diante dEle com excelência e também podermos ser preservados da ira vindoura. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster, na pergunta 82, que pergunta assim: alguém será capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? E a gente fica sempre naquela condição, achando que a gente pode chegar realmente nesse nível, nesse patamar, nessa estatura. Mas será que é possível você ser plenamente cumpridor das Escrituras? Os judeus achavam que sim. Fariseus, em especial, achavam que pelo seu jeito de agir, pelo seu zelo em relação à lei de Deus, eles poderiam ser encontrados como pessoas limpas e puras, sem haver necessidade de mais nada. Mas da mesma maneira que eles acreditavam nisso, eles se contradiziam quando eles iam a João Batista para que João Batista os batizasse, como se fosse mais uma coisa, mais um checklist da lista que eles poderiam passar, receber e ali ter algum tipo de salvação. A resposta verdadeira sobre essa pergunta, se alguém será capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, a resposta é nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher, desde a queda de Adão, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Por isso que nós falamos dos 10 mandamentos e agora traz essa pergunta exatamente para mostrar que, mesmo havendo a lei, mesmo havendo as ordenanças, os ensinamentos, nós não temos condição nenhuma de cumprir esses ensinamentos e essas ordenanças. Mas, ao contrário, nós os quebramos diariamente, seja por pensamentos, palavras e obras. O entendimento da cultura reformada é que nós somos seres totalmente depravados, nós somos da cabeça aos pés. Eu estava ministrando lá em Teresina e tinha uma senhora que da outra vez ela estava também, e aí eu falava com ela algumas coisas, ela disse, mas o meu coração é meu coração bom, e eu não tenho mágoa, mesmo que a pessoa ela me magoa, eu não fico triste se a pessoa me entristece, eu tenho amor com todas as pessoas. E eu falo assim, você deve ser um ser assim, vindo de outro planeta, né? E qualquer hora dessa aparece um carro de fogo para te levar, porque a grande verdade é que nós somos pecadores e nós carecemos da glória de Deus em todos os momentos. Então essa figura dos 10 mandamentos, ela vem refletindo realmente a nossa quebra diária através de pensamentos, de palavras e obras. Porque nós, como obras, nós sabemos fazer as obras sem ninguém nos ensinar. Ninguém precisa ensinar uma criança ou você a fazer algo errado. É natural nós fazemos as coisas erradas por causa do pecado. A definição de pecado, nós já demos essa definição no passado. Pecado é a transgressão da lei, mas ela é muito mais do que isso. Ela tem uma profundidade muito maior, em especial devido a para quem, em especial, primeiramente, nós alcançamos com o nosso pecado. Todo pecado é uma quebra da relação com Deus e é digno do castigo eterno. Quando você peca, você está dizendo que você prefere a sua vontade, você prefere a sua lei, e você está declarando a idolatria do seu coração diante de Deus. Você está numa encruzilhada em que você pode fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da sua carne, e você decide fazer a vontade da sua carne. Esse pecado é uma quebra desse relacionamento com Deus, porque Deus, sendo santo, 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 se Ele se relaciona com você, Ele te consome. Não há possibilidade de um Deus santo, 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 Ele estar diante de você e você continuar vivo. Então, muitas vezes nas igrejas as pessoas cantam, derramam a sua Shekinah, derramam o seu poder, mas se Ele derramar, o que acontece é que as pessoas serão mortas. Porque o poder de Deus, e a gente vê isso claramente dentro da inauguração do templo lá de Salomão, quando a presença de Deus encheu aquele templo, as pessoas não conseguiam ficar naquele lugar. Não era porque tinha algum gás, não, é porque ali a presença de Deus era tão forte que a pessoa se constrangia. O pecado, ele fica muito mais aparente. Quanto maior brilho a luz do sol tem. E com o passar do tempo, e agora eu precisando de usar óculos para ler, eu vejo que quando você não consegue enxergar um texto,
Se você colocar uma luz mais forte de um celular, você enxerga. Porque a luz, ela traz à tona aquilo que você está lendo, aquilo que você está fazendo. E para o pecado é a mesma coisa. Quanto mais você está numa igreja que busca santidade, mais o seu pecado ele vai te constranger. Por isso que pessoas optam por ir para igrejas que são mais light, que não falam de pecado, porque a pessoa ela não se sente mal, não se sente confrontada. Que é aquela máxima que a gente sempre fala: escolha uma igreja que você se sente mal, não uma igreja que se sente bem. Uma igreja que você se sente bem, o seu pecado ele não vai ser exposto. Não para a igreja, não para os irmãos, mas para você. Essa condição de você se sentir constrangido em relação ao pecado que você comete, ela é extremamente saudável. É que você tem realmente alguma coisa dentro de você que realmente manifesta o Espírito de Deus. E as pessoas não se sentirem bem, não se sentirem mal, parece que leva a pessoa a um constrangimento, mas é exatamente isso que a palavra de Deus tem que falar. Esse questionamento, eu continuo fazendo isso. É o apóstolo Paulo olhando no espelho e falando assim: o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, é esse eu faço. Essa é a função da igreja. E essa é a função da palavra. Por isso todos os homens pecaram e estão debaixo da justa ira de Deus. Todos os seres humanos estão debaixo da justa ira de Deus. Mas aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas, eles são colocados de lado e protegidos dessa ira. A ira, ela respinga sobre todo mundo, mas sobre os filhos de Deus há a proteção do sangue do Cordeiro. A dor não dói, o machucado não dói, a situação não nos agrava, porque nós estamos protegidos. Continua havendo a manifestação da ira, mas essa proteção ela é sobre a nossa vida. Somente em Cristo existe o perdão, somente em Cristo existe a proteção. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Chega, eu tô furando a fila, né? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tá? Todos não são todos, na segunda parte. Todos na primeira parte são todos, e na segunda não é. Apenas aqueles que são os filhos de Deus e eleitos de Deus, realmente, eles escapam da justa ira de Deus. O pecado original foi o de menosprezar a sabedoria de Deus, ignorando a proibição divina. Então, quando Deus ele coloca, ontem eu estava lá na mesa, lá, almoçando lá com o pastor e a família deles, uma família gracinha, entendeu? É muito legal. Você vê, aí para Esther essa, entendeu? A filha dele tem o tamanho da Esther. E ela lava... Da Esther? Esther? Manu? A filha da Esther. Você vai entender que tinha o tamanho da Esther. Não. A filha, eu falei, essa é para Esther. A filha da menina tem uma filha do tamanho da filha da Esther, tá? E aí, quando os pais chegam, a filha com o filho do tamanho do Daniel já puseram a mesa. Quando acaba, eles tiram a mesa sem ninguém falar nada. Eles lavam a louça, arrumam a cozinha. É um negócio que você fica olhando assim. Essas robôs. Não, aí que tá, entendeu? Eles fazem graciosamente. Então eu estava lá sentado, ele chega lá e... Pastor, você quer um pouco de suco? Posso servir você? Entendeu? Você olha para essa situação, entendeu? E você se constrange. Eu nem sei porque que eu puxei isso. Eu leio de novo o texto. O pecado original foi de menosprezar a sabedoria de Deus, ignorando a proibição divina. Aí o menino perguntou, no tamanho do Daniel, pai, pro pai dele que é pastor, pai, por que Deus colocou a árvore no centro do jardim só para não pecar? E aí ele falou, não foi para pecar. Foi para ensinar para ele limites, regras, para mostrar a consequência de pecado, proibição.
O pecado original foi de menosprezar a sabedoria de Deus. E o que é isso que nós fazemos também e continuamos fazendo? Nós recebemos instruções divinas, seja deste altar, seja da sua leitura das Escrituras, e você tem duas opções. Ou você segue as instruções, ou você segue a sua vontade. Adão, ele desprezou a sabedoria divina, em que Adão falou, olha, Deus falou, é assim que vai acontecer, vocês vão morrer. E ele despreza a sabedoria de Deus, ignorando a proibição divina. Uma proibição que não é porque nós vamos afetar a pessoa de Deus, e Deus vai ficar tristinho, não, é uma condição de cuidado sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela vem com esse objetivo de cuidar de nós e nos ensinar. A partir disso, a vontade do homem foi colocada em oposição à vontade de Deus. Então, Adão, naquele momento, naquela condição de Adão e Eva, eles tinham a condição de eles agirem em uma condição positiva diante de Deus, chamada de livre agência. A partir do momento em que Adão peca e Eva peca, toda a humanidade, eles perdem a condição, nós não temos a condição de obedecer a Deus por nossa livre e espontânea vontade, porque o nosso desejo é se opor em relação a Deus. Tudo que Deus fala, para nós é agressivo. Para tudo que Deus fala, para nós é intrigante, nos incomoda, porque vai ao encontro, vai de encontro com o nosso coração. Então eu estou vendo a Manu lá no colo da Esther, e a Esther tenta de uma maneira ou outra tentar despertar ela, virar, e ela fica, entendeu? É a ira dela em relação a uma situação, porque eu quero o meu conforto, eu quero a minha vontade sendo feita. A partir disso, a vontade do homem foi colocada em oposição à vontade de Deus, revelando a nossa tendência natural, primeiro, a vaidade, segundo, ao engrandecimento de si mesmo. A vaidade é você achar que você é melhor, que você é mais inteligente, que você é mais bonito, que você é mais especial, você é a ovelhinha de Jesus, você merece tudo. Então você começa a olhar para si como uma pessoa melhor do que a outra. Você começa a olhar para as pessoas que não fazem o que você faz como pessoas inferiores a você, que é algo que eu sempre falo para vocês no sentido de conhecimento. Nunca queira se sobrepor sobre alguém. Não participe de debates teológicos, não vale a pena, porque você vai estar confrontando pessoas com coisas que eles não conhecem. Se alguém perguntar para você o que você acha, responda. Mas não entra num debate como se você quisesse convencer a pessoa, porque quem convence é o Espírito Santo. E aí você vai manifestar o teu coração orgulhoso e vaidoso em relação àquilo que foi concedido a você de graça. Romanos capítulo 3. Versos 10, 11 e 12. Como está escrito, não há justo nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça bem, não há nenhum sequer. Então, o apóstolo Paulo está pregando para a igreja de Roma, mostrando a condição deles, que talvez eles se achassem os primeiros, talvez eles se achassem como as pessoas especiais, e Paulo fala para eles, cara, eu estou olhando para vocês, não há nenhum que entenda, não há nenhum que busca Deus, ninguém quer a figura de Deus. Ninguém quer que realmente o Senhor seja Senhor da vida deles. Querem que Ele seja Salvador, mas Senhor não. Adão e Eva entenderam que a árvore do conhecimento do bem e do mal representava uma restrição à sua liberdade. Satanás, ele faz toda aquela artimanha e vem trazendo para eles que eles eram presos pela própria lei. As pessoas do mundo olham para nós muitas vezes e falam assim, você é preso, porque você não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa, não pode beber, não pode fazer isso, fazer aquilo outro. Mas na verdade as Escrituras, elas nos dão a liberdade, uma liberdade que o mundo não tem. Nós temos a nossa liberdade de dizer, eu não vou cometer esse pecado, porque o Senhor nos tem abençoado, e Ele tem nos enchido com a presença do Seu Espírito. Mas também eu posso dizer sim. As pessoas que estão no mundo, elas não conseguem dizer não. Elas são levadas por essa horda, por essa malignidade, porque nelas não habita o Espírito do Senhor.
Satanás, aproveitando-se dessa fraqueza humana, apresentou o fruto proibido como capaz de transformar o humano em divino. E diz para eles, como Deus sereis. E ele não estava mentindo. Como Deus. Essa palavra como, ela leva muitas pessoas ao engano. Desceu sobre o céu um espírito como de uma pomba. Não é uma pombinha, eu não posso matar a pombinha branca porque ela é o Espírito Santo. Não, não tem nada a ver com isso. Eles falavam em língua, como, entendeu? Como línguas de fogo. Essa palavra como, ela leva muitas pessoas ao engano. Levou Adão e Eva. Olha para eles e fala assim, você vai ser como Deus. E ele não está errado. Porque a similaridade nossa, hoje, tendo o conhecimento e discernimento do bem e do mal, é uma característica que Deus tem. Mas não necessariamente nós deveríamos ter. E ao ter, a gente começa a questionar uma série de coisas e abre mão de outras coisas que são muito mais importantes. O homem moderno, religioso ou não, insiste no mesmo pecado. Qual é o nosso grande pecado? Qual que é a nossa grande ação? Achar que nós somos mais sábios que Deus. Desprezarmos a sabedoria de Deus. Romanos, ele vem falando essa condição. Eles viram a natureza, eles são indesculpáveis em relação a isso. Mesmo assim, eles sabendo que eram passíveis de morte, aquelas pessoas que tais coisas praticam, eles decidiram fazer aquilo. E nós, eu e você, continuamos fazendo a mesma coisa. Satanás, aproveitando-se dessa fraqueza humana, apresentou o fruto proibido como capaz de transformar o ser humano em divino. O homem moderno, religioso ou não, insiste no mesmo pecado, em deusar-se a si mesmo e adorar a criatura no lugar do Criador. Então as pessoas, elas adoram coisas. Eu adoro a minha igreja, eu adoro o meu pastor, eu adoro a minha esposa, a minha família, eu adoro o meu trabalho, a minha carreira, eu adoro o meu carro. E as pessoas, elas começam a trazer essa condição de você adorar a qualquer outra coisa, que é o outro lado da moeda de você adorar a Deus. Ou você ama a Deus, ou você ama qualquer outra coisa. Ou você adora a Deus, ou você adora qualquer outra coisa. Dessa forma, vemos que a queda corrompeu a natureza do homem, destruindo qualquer possibilidade de comunhão com Deus. Então não há possibilidade de você se relacionar com Deus mais. O que Adão poderia fazer na viração do dia, Deus, ele vinha e conversava com ele, e eles conversavam, um diálogo normal, como eu falo com você. Nós não temos mais isso, porque nós precisamos de um intermediador, a figura de Cristo. Então o ser humano nunca mais vai ver a Deus. Não sei se Adão e Eva viram realmente a Deus, creio que não. Nenhum homem pode ver a Deus e ficar vivo. Então nós vamos ver Deus através da figura de Cristo. E essa figura é a que nos intermedia para que nós possamos ter esse contato. Não há mais essa possibilidade desta comunhão com Deus como havia antes. Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Tá? E aí, quando ocorre o pecado original, Deus, ele declara que ninguém mais pode ter acesso a ele, à parte de Cristo. Não pode, acabou. E ele faz isso para que ele possa também usar da misericórdia dele para com todos. Esse todos, novamente, não são todos, mas são os filhos de Deus, os eleitos do Senhor. Do coração procedem os maus sentimentos, os maus desígnios, todo adultério, todo homicídio. E nós achamos que o nosso coração ele é bom, porque nós comparamos o nosso coração com o coração de outras pessoas piores. Nunca nós nos comparamos com pessoas melhores, nós comparamos com pessoas piores. Então, quando a pessoa está lá no campeonato, lá de futebol, e o cara fala assim, meu time, ele é o 10º no ranking. Ele não está olhando para os 10 que estão na frente, os 9 que estão na frente, ele está olhando que ele tem um monte de gente abaixo dele que ele é melhor. O nosso grau de comparação sempre é buscar crescer em nós mesmos. Você não olha para uma pessoa que é melhor e você procura copiar aquilo. Você quer vencer aquilo para você estar no lugar dele. É sempre uma motivação pecaminosa.
Do coração procedem os maus sentimentos. Somado a isso, a existência do homem em meio a tantas dificuldades, as tentações do mundo, o meio social deteriorado, todas essas coisas contribuem e tornam irreversíveis a revolta e a malignidade do homem, que é a parábola, por exemplo, a parábola do semeador. A pessoa recebe a palavra, mas a palavra é colocada no meio de espinhos, e em vindo às lutas e dificuldades, as pessoas elas afastam. Nós conhecemos as regras de Deus, nós conhecemos as ordenanças de Deus, mas quando a luta, a dificuldade vem, o que você faz? Você abre mão. Você abre mão de ir para a casa do Senhor, você abre mão de trabalhar na obra do Senhor, você abre mão de entregar o seu dízimo ao Senhor. Por quê? Você se vê em dificuldade, você fala, eu tenho que procurar uma solução para mim, eu não sei aceitar o bem de Deus e o mal de Deus, como Jó falou. Jó olha e fala assim, como você, mulher, pode aceitar o bem de Deus e não aceitar o mal de Deus? Se nós aprendêssemos a entender que também o mal vem de Deus, e nós teríamos no nosso coração a tranquilidade de esperar que aquilo passasse, e nós pudéssemos sair do outro lado como pessoas melhores, mais bem trabalhadas, mais fortificadas no nosso coração. Efésios capítulo 2, verso 3. Três, 2, 3. Entre os quais comentam. Não, Moisés. Ali que eu tô socorro. Musiquinha? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. 2, 3. A minha está diferente, eu posso. Ela não é a versão cristã, não? A outra é normal. Essa não é a versão cristã. Tudo bem, a gente entende. De fato, todos nós éramos como ele e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então a gente tem que entender que quando a palavra de Deus ela é semeada, o seu coração ele pode ser a rua, em que a palavra, Satanás ele vem e rouba. O seu coração ele pode ser um monte de espinhos, que vai sufocar o crescimento dessa palavra e ela não vai dar fruto. Ela pode ser um terreno rochoso, que recebe a semente, mas não consegue criar raiz por causa das pedras. Ou pode ser um terreno bom, que dá 100 por 1. E é exatamente isso que nós estamos falando. A queda corrompeu a natureza do homem. Nós tivemos a nossa comunhão com Ele totalmente destruída. As dificuldades e as tentações do mundo, o meio que nós vivemos, são coisas que fazem com que a nossa malignidade aflore, a menos que a semente da palavra de Deus tenha caído em um solo bom. Se ela caiu num solo bom, você consegue vencer o mundo, porque Ele diz que Ele mesmo venceu o mundo. Então eu consigo ver Jesus Cristo sendo tentado em qualquer tentação que eu já passei ou que você já passou. E Ele vence o mundo, porque Ele tem um Espírito dentro dele. Nós, como quaisquer seres humanos, nós somos tentados. A diferença é, nós reagimos como se tivéssemos nossa fé na nossa vontade, no nosso coração, ou estivesse alicerçado em Deus. Essas viradas espirituais, elas são difíceis, mas quando você consegue virar essa chave, em algum momento da sua vida, você aprende uma lição que você não volta mais nela. E aí você pode ajudar outras pessoas a superar essa situação, porque a grande dificuldade é que as pessoas elas não têm referência. Não tem referência de pessoas que venceram a avareza, não venceram o adultério, não venceram a prostituição, não venceram essas coisas. Se a pessoa ela tem uma referência além das escrituras sagradas, ela vai ter mais embasamento no coração dela para poder dar o passo de fé para poder crer. E é assim que Deus define para que nós venhamos a pregar o Evangelho. O pecado universal, sendo Adão e Eva a origem da humanidade,
A culpa do seu pecado, ela foi imputada aos seus descendentes. Pô, pastor, eu não acho justo. Mas foi assim que Deus determinou. Gênesis 1 diz, e Deus criou. Quando Ele cria, Ele define como vai funcionar. Se você não concorda ou concorda, não importa. Entendeu? Não tem conversa. E aí quando nós casamos ou quando nós abrimos um negócio, nós definimos as normas de funcionamento da nossa casa. Então você abre um negócio, você está lá, o Moisés abre lá uma academia, tal, e aí ele define qual que é o funcionamento daquela academia. Ele vai definir o horário daquilo, ele vai definir quanto é o tempo da aula, ele vai definir qual a remuneração dos professores, qual que é o preço da mensalidade. Você entende que ele está definindo? Que cor que vai pintar? Aí o Carlos chega lá e fala, não, está errado. Tem que abrir mais tarde. Ele fala, não, o negócio é meu. É minha casa. Nós estamos chegando na época de Natal, algumas pessoas vão colocar Papai Noel, fazer aquele monte de coisa lá. A casa é sua. Eu posso até, como pastor, falar alguma coisa, mas se você quer manter a coisa, se você acha que tem que ser feito daquela maneira, é você e Deus. Quando Deus cria a humanidade, Ele define normas e regras, e é assim que tem que funcionar. Sendo Adão e Eva a origem da humanidade, Deus determina que a culpa do seu pecado fosse imputada sobre os seus descendentes, a saber, eu e você. A morte, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração física, ou seja, todos os seres humanos que nasceram, eles procedem de Adão e Eva, e por nascerem de Adão e Eva, exceto Jesus Cristo, que não nasceu de Adão e Eva, foi gerado do Espírito. E aí quando nós imaginarmos a figura de Cristo, não foi o espermatozoide de Deus que entrou no óvulo de Maria, não. Maria recebeu o embrião de Jesus Cristo, ela não gerou Jesus Cristo, não tem participação dela, ela foi apenas uma barriga de aluguel, abençoada, mas ela foi apenas uma barriga de aluguel. Então a figura de Cristo, ela não está inserida nesse contexto do pecado original, como está Adão e Eva e como está eu e você. Mesmo as pessoas incapazes, pessoas que são débeis mentais, têm síndromes disso, síndrome daquilo, fetos, crianças, as pessoas trazem em si também a natureza corrompida pelo pecado. Porque a natureza corrompida pelo pecado não depende de você fazer ou não fazer. É algo que já vem com você. Felipe trocou de carro tem uns 2 meses. Quando você foi olhar o carro, Felipe, você perguntou para o cara se vinha pneu no carro? Por quê? Entendeu? É o natural. Ninguém vai comprar um carro e vai achar, pô, vem volante? São coisas que você não precisa perguntar. Da mesma maneira, o ser humano, todos eles, na sua totalidade, eles têm a semente do pecado original de Adão e Eva. Os primeiros pais não eram somente a origem da humanidade, mas constituem toda ela, sendo assim a humanidade plena e total. Eles representaram toda a humanidade, da mesma maneira que eu represento a minha casa. Da mesma maneira que o Felipe representa a casa dele. Se alguém tiver que questionar alguma coisa, tem que questionar ele. Ele é o responsável. Voltando ao exemplo lá, se tiver que questionar alguma coisa lá na academia, vai falar com o dono da academia. Não é com o professor, não é com o faxineiro, é com quem fez. Além do pecado original, cada pessoa carrega sobre si o peso dos pecados do dia a dia. Pastor, não é certo eu ter o pecado original em mim. Se Deus ele tirasse o pecado original de você, agora você ia cometer mais um tanto. Não ia mudar. Entendeu? Só teve uma raiz diferente. Qualquer pessoa que fosse colocada no Jardim do Éden ia fazer a mesma coisa. Eu iria fazer, Rosângela ia fazer assim. Todos nós iríamos fazer assim. Apesar que há alguns pastores e líderes que dizem que não, eles não fariam igual, eles fariam diferente. Há uns malucos na mídia aí dizendo que não, a gente não faria, entendeu? Nós somos mais especiais, nós somos com um status mais elevado espiritualmente. O pecado original
Além do pecado original, cada pessoa carrega sobre si os pecados do dia a dia. Mesmo os cristãos mais sinceros carregam o peso dos pecados durante toda a sua vida. Romanos 5,12. Romanos está indo. Portanto, assim como por um só morreu pelo pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado original é comum a todos os homens e está presente na natureza humana, sendo igual para todas as pessoas. Pô, pastor, mas eu sou melhor do que o fulano. Mas diante de Deus, e aí eu voltando de avião pude contemplar novamente, eu olhava assim, o avião lá, o piloto falou assim, tripulação, estamos a 10 mil pés. Aí eu olhei pela janelinha lá, a torre de energia que é enorme aqui de baixo, as vaquinhas eram só manchinhas brancas no chão. Então a gente tem que olhar com a ótica de Deus. Ele olha para os pecados, ele olha para os pecados, vamos falar um pouco em outra pergunta, como todos eles dignos do inferno. Todos eles maculam a sua glória e a sua graça. O pecado original é comum a todos os homens e está presente na natureza humana, sendo este igual para todas as pessoas, tanto os ateus como eu e você. Carregamos o peso desse pecado. Desse modo, os pecados individuais procedem da queda e do pecado original. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então o apóstolo Paulo identifica na presença na vida dele o Espírito Santo, e ele fala, porque eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Em alguns versículos antes, ou depois, sei lá, ele vem falando sobre a condição do bem dele está nele, mas também o mal está nele. O mal é a vontade dele, é o desejo dele, é o querer dele, é ele fazer aquilo que alega a ele e não alega ao Senhor. Apóstolo Paulo, que brigou com o apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, que mandou embora Marcos porque agiu de uma maneira errada, ao ponto de se separar de Barnabé num conflito tenso. Ele mostra talvez a condição dele de uma pessoa iracunda, uma pessoa que, apesar de ter toda a espiritualidade dele, ainda quando era confrontado em algumas situações, talvez ele não aceitasse as pessoas, ficasse bravo com as pessoas. Nenhuma pessoa alcançará a perfeição nessa vida terrena. Não há possibilidade. E aí aquela máxima de que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais santo você fica, é uma mentira. Simplesmente você vai enxergar melhor. Então, eu olho as letras aqui, eu estou lendo, dependendo do período, dependendo da... Quando eu acordei hoje era 2 da manhã, para vir para pegar o avião. Então, pois é, 2 horas da manhã, eu dormi das 11 até a 1 hora, né, mais ou menos, que foi a época, que é o horário que a gente saiu de casa, e aí eu olhava para as coisas, olhava para o celular, não conseguia enxergar nada, a vista estava embaçada e tão cansada. Agora eu dormi um pouquinho agora de manhã e eu consigo enxergar. O que é o óculos? Não é que o texto está melhor escrito, não é que o texto está maior, é simplesmente uma forma de você enxergar melhor. Conforme você conhece a palavra de Deus, conforme você busca a santificação, você vai conseguir enxergar quão ruim você é, quão pecador você é. E se você quer não enxergar os seus pecados, não leia a Bíblia. Não tenha contato com a palavra de Deus. Você não vai sentir incômodo nenhum. Você não vai sentir problema nenhum, porque simplesmente você não vai ter nenhum padrão de referência na mudança do seu coração. Nenhuma pessoa alcançará a perfeição nessa vida terrena. Não há distinção, ninguém constitui exceção. Nenhum dos apóstolos se colocou como santo.
Pelo contrário, sempre confessaram a dependência total e absoluta de Cristo para a sua salvação. E aí nós temos como referência, além de Cristo, no Novo Testamento, a figura dos apóstolos, que eram pessoas que, apesar de terem andado com Cristo, apesar de milagres e maravilhas terem sido feitos através das mãos daqueles homens, eles não se achavam dignos. Eles olhavam para a situação deles e eles se sentiam incomodados, porque a verdade os incomodava. Eles pregavam sermões para as pessoas e eles se sentiam acusados e confrontados pela sua própria palavra pregada. 1 Timóteo 1,15, o que o apóstolo Paulo fala de si mesmo. 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Na minha opinião, não há um homem depois de Cristo que seja como Paulo. E ele olha para a condição de Cristo e ele fala, ele veio para salvar os pecadores, da qual eu sou o maior, eu sou o principal. Como que o apóstolo Paulo se via? Pecador. Como que a pessoa se vê como pecador? Incomodado pela sua condição. Pô, cara, estou fazendo isso de novo. Estou falando isso de novo, estou pensando isso de novo. É Paulo. E aí, às vezes, você quer ser santo demais, você quer ter uma mudança radical demais, e aí, na verdade, o que você está querendo é uma justiça própria. Você quer se sentir uma coisa que nem Paulo conseguiu se sentir. É uma evidência, né, de que a pessoa está próxima de Deus. Mas mais claridade, mais no pecado exposto. Lucas 5,8. Já. 5,8, né? Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pastor Paulo, mas aí ele não conhecia Jesus ainda. Final da vida dele, ele vai ser crucificado. E aí os caras falam para ele: você vai morrer na cruz. Ele fala: eu não sou digno de morrer na cruz, porque eu sou muito pecador. Me crucifica de cabeça para baixo. Eu não posso ter o mesmo sofrimento do meu Senhor. Apóstolo Paulo, referência no Novo Testamento. Apóstolo Pedro, pai da igreja, aquele que era o líder dos apóstolos, aquele que Jesus olha e fala: apacenta as minhas ovelhas. Ele olha para aquela situação e fala assim: eu sou muito pecador. Retira de mim. Ele está em certa situação junto dos judeus comendo, dos ímpios comendo, e aí quando chegam os judeus, ele olha para os caras e fala: eu não te conheço não, que é isso, Pedrão? Vamos lá comer aquele arroz com piqui. Eu? Comer com você? Nunca faria isso. Isso é Pedro. 1 João capítulo 1, verso 10. João Batista também disse que era indigno. Não sou digno nem de desatar as sandálias. João Batista não queria batizar Jesus. Por que ele não conseguia, ele não queria desatar as sandálias? Porque as sandálias, elas eram desatadas como os pés eram lavados pelos piores escravos. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, o apóstolo João, de uma maneira não explícita, mas implícita, ele está falando assim: eu vejo o pecado em mim. Eu identifico. Então, da mesma maneira que se dissermos, ele fala na condição nós, né? Se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos Cristo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele está nesse meio. Por que não dizer Isaías? Quando ele está na presença de Deus, ele fala: ai de mim, estou na presença do Senhor, vivo no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei. Incômodo. A graça de Deus não remove o pecado nessa vida. Todos os eleitos continuam pecadores, porém remidos em e por Cristo.
O pecado original e os pecados temporais continuam a existir em todas as pessoas, mesmo em você, que se diz um cristão sincero. Eu continuo pecando. Eu ministrei lá na quinta-feira, em Teresina. Na sexta-feira, quando foi sexta-noite, eu deitei na cama, até falei para eles, eu deitei na cama e falei assim, como é que eu posso ministrar para essas pessoas sobre essa área que eu sou tão pecador? Como que eu posso ter coragem de falar de coisas para eles que eu cometo? Esse é o nosso sentimento. Essa é um sinal, como o Felipe falou, é uma marca que você está vivo e não está morto. Quando você não sente nada, você está morto. Quando você está vivo, você sente. Dessa forma, o homem, sendo eleito por Deus para a salvação, somente pode ser perdoado pela vida perfeita e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, nunca eu vou conseguir perdão por qualquer coisa que eu venha fazer. O perdão é através de Cristo. Cristo que sofreu toda a penalidade do pecado em lugar do seu povo, propiciando assim, ou seja, eliminando assim a ira de Deus sobre a figura dos eleitos. 2 Coríntios capítulo 4, versos 6 e 7. 4, 6 e 7. 2 Coríntios capítulo 4, Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandecerá no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque se você tivesse algo de bom, você ia achar que você não precisava de Deus. Por isso que, para as pessoas que são ricas, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, ele acha que ele não precisa de nada. Ele está bem financeiramente, ele pode acabar com as tristezas dele gastando dinheiro e fazendo uma viagem com prazeres. Mas, na verdade, ele é o mais pobre de todos. Quando a gente vê a igreja de Laodiceia, por exemplo, quando Jesus confronta aquela igreja, no Apocalipse, ele fala, vocês são pobres, cegos e nus. Pô, mas uma cidade tão rica, cheia de ouro, ouro refinado como em nenhum outro lugar. Pois é, aquela riqueza é nada diante das coisas do Senhor. Alguém será capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Nenhum homem, desde Adão, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas os quebra diariamente por pensamentos, palavras e obras, e isso é para mim e é para você. Amém? Vamos para o nosso intervalo. Estaremos retornando daqui a 15 minutos, se o Senhor assim o permitir e Ele não voltar.